Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre o investimento mais seguro e previsível do Brasil, a classe da renda fixa. E você vai entender quais são os principais produtos e quais são as melhores aplicações dentro dessa classe. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A renda fixa é um investimento onde você estará emprestando seu dinheiro para alguém, para alguma instituição, podendo ela ser o governo, o banco ou até mesmo uma empresa. E o ganho que você vai ter na renda fixa está relacionado aos juros do empréstimo de dinheiro que você realizou, da mesma forma que o banco pode ganhar dinheiro em cima de você emprestando o dinheiro dele para você. Vamos supor que você emprestou R$1.000 para o Banco Itaú e depois de um ano você vai receber R$1.000 mais um percentual daquele dinheiro que você aplicou inicialmente, por exemplo, 10%. Nesse caso, você vai receber R$100 de juros. Se você tivesse colocado 10 mil, você iria receber R$1.000. Se você tivesse colocado 100 mil, você teria recebido R$10.000. Então, quanto mais dinheiro você colocar, mais dinheiro você tende a ganhar, porque ele sempre vai ser proporcional ao dinheiro que você colocar. Mas é importante ter em mente que você tem que começar com o que você tem hoje. Se você tem R$100, comece com R$100, porque em algum momento no futuro, o seu dinheiro sendo colocado todos os meses em uma aplicação de renda fixa, você vai ver a bola de neve crescendo. Daqui a 5 anos, ao invés de você ter R$100 lá investido, você vai ter 5 mil, você vai ter 10 mil, você vai ter 50 mil, 100 mil. E esse patrimônio vai crescendo ano após ano, desde que você comece ainda hoje a investir. E a principal diferença entre as aplicações de renda fixa está relacionado aos produtos, está relacionado a para quem você estará emprestando o seu dinheiro. A primeira possibilidade é no produto do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, onde você estará emprestando o seu dinheiro para o governo. E por que é o investimento mais seguro? Porque o governo é definitivamente a instituição mais sólida de um país. Então a chance de você não ver esse dinheiro de volta acaba sendo muito, muito pequena. O Tesouro Direto possui uma tributação seguindo a tabela regressiva, que eu vou apresentar para você um pouco mais à frente nesse vídeo, e o Tesouro Direto não possui a proteção do FGC, que você também vai entender um pouco mais a respeito ao longo do vídeo. O CDB, que é o segundo investimento que eu vou apresentar para você, é o certificado de depósito bancário, onde você estará emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira. Esse investimento possui o desconto do imposto de renda de maneira automática, assim como é no caso do Tesouro Direto, e ele possui a proteção do FGC. O LCI e o LCA, por sua vez, são aplicações muito parecidas com o CDB, onde você estará emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira que, por sua vez, está limitada a emprestar o seu dinheiro para 2 setores da economia. No caso do LCI, o banco só pode emprestar para negócios do setor imobiliário e, no caso do LCA, o banco só pode emprestar para o agronegócio. Então, na prática, o banco funciona como um intermediário entre você e esses outros 2 setores. A principal vantagem do LCI e do LCA é que eles são isentos de imposto de renda e eles possuem a proteção do FGC, assim como o CDB. E o último produto principal é a debenture, onde você estará emprestando o seu dinheiro para uma empresa. Quando você pega grandes empresas da Bolsa de Valores, muitas delas acabam se financiando através de debentures, onde investidores, sejam eles pessoas físicas ou até mesmo investidores institucionais, financiam as suas operações. As debentures seguem a tabela padrão de imposto de renda, mas existem algumas que são as chamadas debentures incentivadas. Algumas delas possuem total isenção e outras possuem apenas uma diminuição do imposto, mas são pouquíssimas e a maioria delas vai acabar seguindo a tabela padrão. E sobre o FGC, as debentures não possuem esse benefício. E dentro dessa grande gama de produtos a serem oferecidos dentro da renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e debenture, existem 3 pontos essenciais que você também precisa avaliar antes de simplesmente sair investindo o seu dinheiro só porque você quer emprestar para o governo, para o banco ou para uma empresa. E quais são essas informações? Começando com o dado principal, que é a taxa, onde você vai ver qual será a rentabilidade do seu dinheiro, qual que é os juros que aquela instituição vai pagar para você. E existem 3 maneiras de definir isso e existem 3 diferentes produtos que vão determinar isso. A primeira opção são os títulos de renda fixa pré-fixados, onde tem uma taxa objetiva, onde você sabe exatamente o dinheiro que você terá ao final daquele investimento. Por exemplo, 15% ao ano, 17% ao ano, 18% ao ano. Independente da variação da taxa de juros no período
ou da inflação, você sabe que vai ter aquele rendimento. A segunda possibilidade são os títulos pós-fixados, e nesse caso dependem diretamente da variação do índice ao qual eles estão atrelados. Por exemplo, uma aplicação que vai ter um rendimento de 100% do CDI. Hoje, o CDI de maneira anual rende 13,15%. Se a taxa de juros subir, o rendimento da sua aplicação de 100% do CDI vai aumentar, porque agora o CDI será maior do que 13,15%. Por outro lado, se a taxa de juros cair, o rendimento do seu investimento também tende a cair. E é por isso que o nome é pós-fixado, porque o rendimento vai depender de outras variáveis, nesse caso a variável do índice ao qual você selecionou. E a terceira possibilidade são os títulos híbridos que unem um pedaço do pré-fixado em um pedaço do pós-fixado, como por exemplo o IPCA mais 5% ao ano. Você não sabe qual será o IPCA, qual será a inflação, vai depender daquele ano em específico, mas você sabe que vai render, independente de qualquer situação, 5% ao ano pelo menos. Falando agora de liquidez, nós temos duas opções. Temos as aplicações com liquidez diária, onde você pode resgatar antes do vencimento daquele título, e temos também as opções onde você só tem a liquidez no vencimento. Se o vencimento é daqui a 5 anos, o seu dinheiro vai ficar preso por 5 anos. Se o vencimento é daqui a 8 anos, o seu investimento vai ficar preso por 8 anos. E é por isso que sempre que você for investir em um título com liquidez no vencimento, você precisa ter um bom planejamento do seu dinheiro, porque você só vai ver esse dinheiro lá no final do período. E cabe destacar que geralmente as aplicações que têm liquidez no vencimento oferecem para você uma taxa um pouco melhor, por conta da contrapartida de ter que deixar o seu dinheiro preso lá. E o último dado a ser avaliado é o vencimento, que é justamente a data em que o título deixará de existir. Por exemplo, vamos supor que você pegou um pré-fixado do governo, onde você terá uma taxa de 14% ao ano e esse título vence daqui a 5 anos. Isso significa que, naquela data em específica, daqui a 5 anos, você vai receber o dinheiro que você aplicou mais os juros contratados. Porém, se no meio do caminho você decidir resgatar a sua aplicação, você não vai ter os juros que foram contratados, apenas se você deixar até o vencimento. Então, nesse caso desse título pré-fixado, do tesouro pré-fixado do próprio governo, você tem a liquidez para resgatar e vender no meio do caminho para uma outra pessoa, mas você pode ter prejuízo e você também não vai receber nenhum tipo de juros. E aproveitando que eu citei o caso do tesouro pré-fixado, é importante que você saiba também que a renda fixa pode te dar prejuízo. Isso porque, quando você empresta o seu dinheiro para alguma instituição, principalmente no caso do governo, onde tem bastante liquidez para você vender para uma outra pessoa no meio do caminho, aquele título tem valor no tempo. Se você contrata hoje um título pré-fixado que rende 15% ao ano e daqui a 2 anos surge um novo título pré-fixado com uma taxa de 17% ao ano, porque a taxa de juros aumentou, o seu título, que antes rendia 15% e parecia ser bom, agora não é tão bom assim, porque tem títulos mais rentáveis. Então, se você decidir vender ele antes do vencimento, você vai acabar tendo prejuízo. E o inverso também existe. Se você pega um título que rende 15% ao ano e daqui a 1 ano, 2 anos, antes do vencimento, o governo só está emitindo títulos que rendem 12, 10, 8% ao ano, o seu título se tornou mais valioso e se você decidir vender ele antes do vencimento, você vai conseguir embolsar um bom lucro. E como que funciona a parte tributária da renda fixa? Em primeiro lugar, independente do produto, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e também no caso das debêntures, você vai precisar sempre declarar na declaração anual de imposto de renda o dinheiro que você teve naquela aplicação e o quanto você ganhou de juros. No caso do LCI e LCA, você não vai ter que pagar nenhum tipo de imposto, mas ainda assim vai ter que declarar. E no caso dos outros investimentos, Tesouro Direto, CDB e debênture, além de declarar, além de informar o quanto você ganhou de juros, sempre que você realizar o resgate, será descontado automaticamente o imposto sobre os juros daquele determinado período que você deixou o seu dinheiro aplicado. Então você não precisa efetivamente pagar o imposto. Ele já será descontado automaticamente para facilitar, evidentemente, a sua vida. E como que funciona na prática? Como que são as regras dessa tributação? Ela segue essa tabela aqui que você está vendo, que é a tabela regressiva de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado,
menos imposto você paga de maneira percentual. Se você deixa a sua aplicação por até 180 dias, o imposto é de 22,5% sobre os juros. Se você deixa entre 181 e 360 dias, o imposto é de 20%. Se você deixa entre 361 e 720 dias, o imposto é de 17,5%. E se você deixa por qualquer período acima de 720 dias, o imposto é de 15%. Então, a partir dessa tabela, fica muito evidente que quanto mais tempo você deixar a sua aplicação de renda fixa, menos imposto você vai acabar pagando, e essa é inclusive uma boa estratégia de ser seguida pensando a longo prazo. Se você está investindo em renda fixa pensando na liberdade financeira, é sempre mais prudente você buscar opções que vão vencer sempre depois dos 720 dias, porque dessa forma você posterga primeiramente o imposto a ser pago, ao invés de você ter que pagar todo ano em uma aplicação que vence a cada ano, você pega uma aplicação que vence daqui a 5 anos, porque você só vai pagar imposto lá na frente. E além disso, quando você pagar imposto, você vai pagar uma alíquota bem menor. E o próximo dado que precisa ser esclarecido é o FGC, que eu tinha mencionado que o CDB, o LCI e o LCA tinham direito a esse seguro, e vamos entender detalhadamente o que ele significa, para que ele serve e quais são as suas regras de aplicação. O FGC é uma sigla que significa Fundo Garantidor de Créditos. E como que ele funciona na prática? Ele funciona como um seguro para qualquer aplicação de CDB, LCI e LCA, seguindo as determinadas regras. Ele protege você até R$250 mil por CPF ou CNPJ por conjunto de depósitos em cada instituição ou conglomerado, tendo como limite R$1 milhão a cada 4 anos. Então vamos pegar como exemplo uma aplicação que você realizou no Itaú, no Bradesco, na Caixa e também no Santander. Se você colocou, por exemplo, R$100 mil em cada uma dessas instituições e todas elas vierem a falir de repente, você vai conseguir receber todo o seu dinheiro de volta. Por quê? Primeiramente, elas fazem parte de conglomerados financeiros diferentes. Segundo, você colocou menos de R$250 mil em cada uma dessas instituições, e se você somar o valor total de todas elas, não passa do teto de R$1 milhão. Sendo assim, o FGC vai cobrir todo esse rombo que foi causado se todas essas instituições vierem a falir. Mas é claro que nesse exemplo hipotético, se todas essas instituições vierem a falir, não é só você que vai estar precisando do dinheiro. Milhões e milhões de pessoas vão acabar precisando desse capital e, naturalmente, é provável que elas não recebam. Por quê? O FGC não tem saldo infinito. Se todos os bancos do Brasil vierem a quebrar, o FGC não vai conseguir cobrir o rombo de todo mundo. Então é por isso que, mesmo tendo o FGC, você precisa ter prudência na hora de definir para quem você vai emprestar. E é a mesma lógica de você ter um seguro de carro. Não é porque você tem seguro de carro que você vai deixar ele parado numa rua onde você sabe que as pessoas roubam carros. Não faz sentido nenhum. E a lógica do FGC é exatamente a mesma. Você precisa conhecer a instituição financeira e saber se é uma instituição sólida, há quanto tempo ela está no mercado, se ela consegue ter lucro e se ela consegue cumprir e honrar os compromissos aos quais ela se compromete a fazer. E compreendendo o que é renda fixa, quais são os seus principais produtos, as diferentes taxas, os dados de liquidez, vencimento, impostos e também como funciona o FGC, chegou o momento de você entender quais são as melhores aplicações dependendo do seu objetivo. Começando com quem busca previsibilidade, está querendo fazer uma determinada compra no futuro e quer saber exatamente o que você vai ter no final. Por exemplo, você quer comprar um carro, comprar um apartamento ou fazer uma viagem num prazo de 1 até no máximo 5 anos. A melhor opção nesse caso é você pegar títulos pré-fixados, justamente porque você vai saber exatamente o que você vai ter ao final da aplicação, e nesse caso você pode optar pelo Tesouro Pré-fixado, que é a aplicação mais segura de todas, ou você pode também optar pelo LCI e LCA, e também algum CDB pré-fixado, desde que sejam de instituições sólidas. Falando sobre proteção contra a inflação, você tem que buscar um título híbrido que vai render IPCA+, uma determinada taxa, podendo novamente ser através do Tesouro Direto, como por exemplo o Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, ou Tesouro Educa+. No caso do Educa e do Renda, vai depender do prazo ao qual você quer resgatar aquela aplicação, e no caso do CDB, LCI e LCA também, esse tipo de investimento acaba se encaixando porque existem muitas opções que rendem IPCA+. Se você quer velocidade no resgate, você tem que buscar aplicações com liquidez diária e geralmente são aquelas que vão oferecer um rendimento de 100% do CDI, podendo ser o Tesouro Selic, que nesse caso não rende 100% do CDI, mas rende 100% da Selic, que são taxas muito parecidas, e no caso do CDI você pode optar por um CDB de uma grande instituição.
Itaú, Bradesco, Santander ou Banco do Brasil são possibilidades. E o mesmo aplica se você está buscando segurança, que é segurança, Tesouro Selic, CDB de uma instituição financeira grande com liquidez diária, rendendo 100% do CDI, são as melhores opções. E se você quer entender ainda mais sobre o mercado de renda fixa, e não só sobre renda fixa, mas também sobre renda variável para investir no mercado de ações e aumentar o potencial de retorno da sua carteira, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a fazer exatamente isso. Dessa forma, você vai investir com mais segurança, vai aumentar o potencial de retorno da sua carteira, sem precisar ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está agora aparecendo na sua tela e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo você conseguiu ter uma boa noção de como funciona o mercado de renda fixa e quais são as melhores opções dependendo do seu objetivo pessoal. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.